Olá, gente! De volta ao nosso curso Apresentação Apropriada das Demonstrações Contábeis. Esse é o nosso quarto bloco e nesse bloco nós vamos apresentar características mais específicas para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, um cuidado especial para esse grupo de empresas, já que é a nossa realidade aqui no estado. E é uma realidade talvez muito abrangente também no nosso país de uma maneira geral. Então, algumas características em especial para esse tipo de empresa de acordo com esse porte. E aí eu coloquei um coraçãozinho aqui porque é bem representativo do que a gente faz, né? do tanto que a gente gosta das médias, das microempresas e empresas de pequeno porte. Acaba tendo uma obrigatoriedade mais reduzida e a gente não consegue mentir de que isso para nós contadores é melhor, acaba sendo uma rotina mais produtiva, enfim. Quanto à ITG 1000, ao longo dos outros blocos eu fui comentando sobre a ITG 1000 e aí eu faço o vínculo com o primeiro, que foi quando eu apresentei para vocês que a ITG 1000 trata sobre as microempresas e empresas de pequeno porte, aquelas que têm um faturamento maior que 81 mil e chegam a um faturamento de até 4.800.000. Então, dentro desse grupo, a gente tem essas empresas, as características para essas empresas. A ITG 1000, como eu disse também no primeiro bloco, faz vínculo com a resolução do CFC. Como eu disse, todas as normas contábeis, todas as regras contábeis sempre vão ter vínculo com a resolução do CFC. Nesse caso, a ITG 1000 tem por vínculo a resolução do CFC 1418 de 2012. Então, perceba que desde o processo de convergência, olha quanto tempo se passou para nós aqui no Brasil tratarmos de uma maneira mais específica para esse porte de empresa. A gente sabe, e aí por esse motivo, esse cuidado especial para essas empresas de maneira geral. A gente sabe que as pequenas e médias empresas de maneira geral, né? Elas têm uma característica diferente e no nosso país, pela forma de tributação, pela característica cultural e histórica, são empresas que não são tão fáceis como as de grande porte quanto ao seu controle. E aí, por esse motivo, alguns demonstrativos eles acabam sendo mais resumidos. Então, essa resolução do CFC, a resolução 1418, é que aprova a ITG 1000, e aí essa aqui é a informação inicial da ITG 1000, né? Se você procurar no site do CFC, você vai encontrar essa mesma cara no início aqui, e aí ele traz esse índice aqui, que é basicamente alguns dos assuntos que a gente vai tratar nesse quarto bloco. Então, sobre o alcance, e aí voltado para microempresas e empresas de pequeno porte, as definições, a gente já sabe porque a gente tratou nos outros blocos sobre isso. Quanto à escrituração, os critérios e procedimentos contábeis, as demonstrações contábeis vinculadas, o plano de contas simplificado, isso é muito bom, e os anexos aqui, que já compôs parte dos nossos outros blocos. Quando eu apresentei para vocês sobre o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, foi oriunda exatamente desses anexos, que mostram os modelos e como a gente pode seguir, as características, enfim. E agora a gente vai fazendo o vínculo a esses outros blocos que a gente foi tratando, com esse, já que esse a gente está falando das microempresas e empresas de pequeno porte. Quem adota a ITG 1000? Então, o alcance. A gente já sabe que são as microempresas e empresas de pequeno porte, mas por que eu trago essa informação e inclusive eu detalhei esse item 3 aqui? Aqui no finalzinho ele fala que a receita bruta anual até os limites previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 fala sobre o Simples Nacional. E aí, às vezes, para aquela dúvida. Será que eu só posso adotar a ITG 1000, então, para empresas do Simples Nacional? Não. Se a gente notar, aqui a única coisa que ele faz é a remissão com base na receita bruta conforme essa legislação. Por quê? Porque microempresa, empresa de pequeno porte, ela é vista conforme o seu faturamento. Então, se a empresa fatura até 4.800.000, ela está enquadrada nesse porte de empresa. Seja ela Simples Nacional, seja ela lucro presumido, seja ela lucro real, se esse faturamento está englobado nessa característica, nesse valor de faturamento, significa então que a empresa pode sim adotar a ITG 1000. Então, pode uma empresa de lucro presumido adotar a ITG 1000, detalhar na sua nota explicativa? Pode.
A única coisa que é feita aqui é a remissão numa legislação do Simples Nacional, porque a legislação do Simples Nacional faz vínculo com o valor do faturamento. Atenção! A adoção dessa interpretação não desobriga a microempresa e a empresa de pequeno porte à manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram ou possa vir a provocar alteração do seu patrimônio. Então, vamos perceber uma coisa aqui. O que ela está dizendo é que mesmo que simplificando, não deixa de ser obrigatório tudo aquilo que a gente vê, inclusive para as pequenas e médias empresas, para as empresas de grande porte. Aqui a gente tem que ficar atento que ainda assim, e isso aqui é um item da própria ITG1000, você não tem que deixar de adotar ou deixar de olhar as outras normas só porque você está adotando uma norma que é um pouquinho menos abrangente, um pouco mais resumida. Ainda assim, você precisa sempre ficar de olho nas outras normas gerais. Inclusive, se tem algum tema que é tratado numa norma geral, né, num CPC full, mas que não é tratado aqui na ITG1000, a gente sabe que você precisa olhar, e aí se não sabe, agora é o momento de saber, a gente sabe que você precisa olhar na norma geral. Então, mesmo que tenha essa, ainda assim as outras normas não podem ser abandonadas, tanto da NBC-TG1000, que é para PME, como do CPC full, que é o CPC 26, que trata das demonstrações contábeis. Devem avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhes sejam aplicáveis. Conforme eu disse, a gente precisa sempre ficar atento tanto às regras da ITG1000 como às outras também. A microempresa e a empresa de pequeno porte que não optaram pela adoção dessa interpretação devem continuar a adotar a NBC-TG1000 ou as normas completas. Vamos fazer vínculo com o bloco anterior que a gente tratou das notas explicativas. Se você não informa que a sua empresa está adotando a ITG1000, significa então que ela está adotando, se ela detalhou a NBC-TG1000 ou as normas completas. Se ela tem a característica para adoção da ITG1000, mas por causa de repetição de nota explicativa, ela disse que é a NBC-TG1000, se ela deixar de apresentar um demonstrativo que é tratado na NBC-TG1000, ela pode ser punida por falta de apresentação. Porque apesar dela estar com característica para adotar a ITG1000, ela detalhou que é uma outra norma que ela segue. Então, muita atenção nisso. E por isso, de novo, eu repito, a importância que tem ser registrado, ter essa informação registrada na nota explicativa. Então, aqui, eu acho que tem mais ou menos esse sentido. Isso precisa ser apresentado para vocês e precisa ser muito bem fixo, estar muito bem fixo na cabeça de vocês. É importante que essa informação esteja registrada na sua nota explicativa. É isso que direciona a qual legislação e quais os demonstrativos que você vai apresentar. Os lançamentos contábeis no livro diário devem ser feitos diariamente. A gente sabe disso, né? Contudo, é permitido que os lançamentos sejam feitos ao final de cada mês. Então, olha só como a ITG1000 ela traz ainda esse benefício também. Ela diz que não tem problema nenhum que os lançamentos sejam registrados no fim do mês. Pessoalmente, não é uma coisa que eu recomendo. Então, apesar de ser algo que a norma permite, o que ele fala é que apesar dessa permissão existir, você precisa ter outros dados muito bem detalhados para conseguir fazer isso. Então, se você tem controle total do valor que transita no seu extrato bancário, se você tem fichas financeiras, informações muito abrangentes, ele te permite que você faça esse lançamento num único dia do mês. Então, ao invés de ser diário, você fazer isso no final do mês. Mas, para isso, você tem que ter um controle muito grande, paralelo, para que sejam justificados. Porque se você lança um valor de receita no final do mês, onde isso está muito abrangente, com um valor muito abrangente, e um dia, seja a Receita Federal, seja a Receita Estadual, seja o CRC, se há uma fiscalização e eles questionarem esse valor, e você não tiver um detalhamento, aí a gente não pode dizer que foi atendido esse critério. Porque esse critério ele deixa claro que você pode fazer isso desde que tenha controles paralelos, muito bem estruturados, muito bem demonstrados.
Então há essa permissão, mas é importante que fique de olho quanto à escrituração, se há os registros paralelos bem detalhados. Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos por essa interpretação, a entidade deve utilizar como referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000. Se a gente for relembrar aquele primeiro bloco que eu comentei sobre a estrutura das normas contábeis, pela numeração a gente sabe que aqui ela está tratando de algum tema em específico. E a ITG 2000 ela trata exatamente sobre a escrituração contábil, então algo específico do que tem que ser feito na escrituração contábil. Então ela diz que a gente também tem que vincular. De maneira geral, a gente tem que lembrar de uma coisa: tudo que eu não tenho falando aqui na ITG 1000 não significa que eu tenho que adotar da maneira que eu quiser. Se existe uma outra norma tratando sobre aquilo, eu preciso sempre saber dessa outra informação. Então aqui é um breve resumo do que você pode fazer. Você consegue ser menos abrangente, mas não significa que a gente vai esquecer as outras normas. É sempre importante lembrar disso. A gente tem que ter o conhecimento abrangente, seja para grande empresa, seja para pequena empresa. Porque até nas pequenas empresas você pode adotar ou precisará adotar alguma norma da grande empresa. Para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional de contabilidade deve obter a carta de responsabilidade. E aqui ele faz vínculo, perceba que na própria ITG 1000 isso é citado, sobre a carta de responsabilidade da administração. É um documento que inclusive ele mostra o modelo, do qual o administrador da empresa, o proprietário da empresa, ele assina um documento dizendo que aquilo foi, que os dados daquela entidade foram apresentados para a contabilidade devidamente registrado. Isso, de certa forma, nos protege, né, protege os contadores, de que a gente não fez algo de acordo com o que a gente quis, no formato que a gente quis, que a gente atendeu de acordo com os documentos apresentados e com as informações apresentadas. Por isso, inclusive, acaba sendo um meio de proteção para algum eventual questionamento que está equivocado ou que está de fato errado. Uma informação que esteja talvez não fidedigna, enfim. Ela pode ser obtida conjuntamente com um contrato de prestação de serviço, então perceba que é uma informação que ela traz também na ITG 1000, a importância do contrato de prestação de serviço, que pode salvaguardar a sua responsabilidade pela realização da escrituração contábil do período base encerrado, segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades da administração. Então aqui é basicamente uma declaração da administração da empresa informando que aquilo foi passado para o contador e as informações que a gente tem. E aí, aqui olha o exemplo que a própria ITG 1000 apresenta, o anexo 1, sobre a carta de administração. Então aqui, para que sirva de exemplo, então é algo exemplificativo, não significa que a gente tem que fazer exatamente dessa maneira. Essas informações sempre vão ser baseadas nas informações, nos vínculos que você tem com o seu cliente. Então aqui é o modelo, aqui é a sua continuação com a assinatura, que é importante, do seu cliente, né? Só que fica a dúvida, será que só o que tem aqui na carta que eu apresentei, que tem no anexo, é o que eu preciso apresentar? Eu posso colocar outras informações? Com certeza. Tudo que for relevante, a informação que for relevante, na verdade, o que for apresentado pelo seu cliente, precisa existir na carta de responsabilidade de administração. Então, se forem entregues todos os extratos das contas bancárias, fazer vínculo desses extratos, que os arquivos das obrigações acessórias foram disponibilizados pelo sistema da própria empresa. Então, dados de obrigações acessórias de maneira geral que foram disponibilizados, se for de determinado sistema, o máximo de informação que você colocar na carta de responsabilidade são informações que vão te resguardar ainda mais se acontecer algum eventual questionamento. Porque aí você tem base e uma declaração de que a administração te disponibilizou aquilo e disponibilizou naquelas circunstâncias, naquela situação. Trata também sobre o plano de contas simplificado, e aí isso é importante porque o seu balanço patrimonial ele pode ser mais resumido. E aí perceba que a ITG 1000 ela trata e ela te mostra um plano de contas mais simplificado. Então ela te traz com base um plano de contas mais enxuto, um valor mais resumido, e aí o plano de contas é um outro benefício que a gente tem para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Aqui ele fala algo não muito diferente do que a gente já viu nos outros blocos, que é a composição, né, o que contém nesse plano de contas. Então, ele só é um pouco mais simplificado, mas nada diferente do que a gente já viu da estrutura do balanço patrimonial, da demonstração de resultado. Ele fala sobre os níveis, que tem que ter no mínimo 4 níveis, e aqui ele traz como exemplo, olha, o ativo não circulante, caixa equivalentes e banco conta movimento. Então, não precisa deixar de ser detalhado, você pode fazer o detalhamento que você achar mais conveniente, mas o mínimo precisa ser no nível 4 aqui de detalhamento, e é isso que a ITG1000 traz também. A importância, como a gente comentou agora há pouco, do contrato de prestação de serviço e do distrato, quando acaba o vínculo daquele contador com o cliente. Então, ele traz à tona, tanto a ITG1000 comenta sobre o contrato de prestação de serviço, como existe legislação específica tratando disso. Então, a resolução do CFC 987 trata sobre o contrato e apresenta, inclusive, o modelo de contrato de prestação de serviço e do distrato também. Então, sempre que precisar consultar, a gente tem, como eu disse, a gente tem dados para isso. Contratos de prestação de serviço e o distrato são importantes. Se você terminou, se você acabou com o vínculo, se você acabou o seu vínculo com aquele cliente, é importante que do mesmo jeito que você fez o contrato e detalhou todas as informações do que você ia prestar para ele, que também seja feito um distrato informando o que você fez e o que ele precisará fazer, já que existem também obrigações acessórias anuais que precisarão ser decididas quem vai ser o responsável por essas informações e pelo período. Cuidado com as informações, elas precisam ser fidedignas. Então, o que a gente precisa sempre ter em mente aqui, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, uma empresa de grande porte, é que não somente, porque às vezes a gente tem realmente receio do fisco de maneira geral, mas não é tão somente o fisco que está interessado nisso. A gente sabe, e existe aqui a figura do nosso conselho também, existe a fiscalização do próprio CRC. Aqui eu coloquei só uma figura para poder representar tudo o que você precisa saber sobre essa fiscalização, a característica, enfim. Então, o que eu quero dizer aqui é que não há só o cuidado perante o fisco, aquele que cobra tributos. Há também o CFC que faz exigências dessas normas e que também estão atualizados quanto a essas normas. Então, se precisar consultar alguma coisa relacionada a esse tipo de fiscalização, a gente tem essa parte aqui que é importante sempre ficar atento. A gente sabe que, apesar de ser empresas de médio porte, de pequeno porte, que não há diferenciação. Se houver necessidade de uma fiscalização, seja Receita Federal, seja CRC, seja quem for, isso vai acontecer também. E aí, para a gente fechar de uma maneira bem resumida, eu trouxe alguns quadros aqui para a gente entender o que a gente tratou aqui ao longo do nosso curso. Então, para MEs e EPPs, o que a gente viu de uma maneira resumida? Esses são os demonstrativos obrigatórios e aqui as necessidades que a gente também precisa ficar atento. Então, para ME e EPP, a importância do balanço patrimonial, da demonstração de resultado, das notas explicativas. Além disso, uma atenção para a carta de responsabilidade e para o contrato de prestação de serviço. A gente precisa ficar atento a isso. Para pequenas e médias empresas, mais abrangente, balanço patrimonial, demonstração de resultado, a demonstração de resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, a DFC e as notas explicativas. A DFC é importante sempre ficar atento também quanto aos limites. Existe um valor mínimo que o patrimônio, baseado no patrimônio líquido, que você precisaria ou não apresentar a DFC, mas é um assunto tratado à parte. Além disso, a carta de responsabilidade da administração e o contrato de prestação de serviço aqui, olha. Lembrando, de novo, que aqui entre a demonstração do resultado abrangente e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela pode ser substituída pela DLPA. Então, aqui mesmo que contém os dois, então a gente apresenta de uma maneira geral, mas pode ser substituída também pela DLPA. E para as de terceiro setor, que não foi o que a gente trabalhou, mas como eu disse, é sempre importante fazer esse adentro, até para que as pessoas não tenham muita dúvida, que é algo tratado de uma maneira diferenciada, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, a DMPL, a DFC, as notas explicativas e o contrato de prestação de serviço. Sempre lembrando que em entidades sem fins lucrativos existe
existem normas específicas, existem resoluções específicas tratando sobre isso. E aqui a gente encerra o nosso curso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que vocês baixem o material, que vocês acompanhem e que estejam sempre conectados com os cursos do CRC. Obrigada.